Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma semana, hein? Então não saia daí não, porque hoje nosso programa, ele vem daquele jeito, pedrada, coloque o capacete. Querem me calar? Roda a nossa introdução aí, vai. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Muito bem, cá estamos mais uma semana. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Todo mundo muito bem? Eita, gente, chegou mais uma segunda-feira, hoje já é dia 18 de agosto, né? E cá estamos mais uma semana. Edson, por que esse tema querem me calar, estão querendo te calar? Eu acho que estão. Por que eu falei isso, gente? Pelo seguinte, ó, depois que eu voltei a comentar os fatos, né, a situação, qual está passando o nosso país, a nossa geopolítica, a nossa política, né? Falar as coisas que estão acontecendo aqui dentro do nosso país, apenas comentar que não é novidade para ninguém, o mundo inteiro está de olho aqui no Brasil. O mundo inteiro tem repórteres aqui no Brasil, aqui, pegando diretamente, diariamente, tudo que está acontecendo. As visualizações dos meus vídeos começaram a cair, ou seja, os meus vídeos, eles não estão sendo entregues, né, para o meu público. Isso não é de hoje que eu venho percebendo. Semana passada, o meu vídeo caiu, pode-se dizer assim, que 90% de visualização. E isso não é normal. Por quê? Eu queria saber o porquê, né? Então, estão querendo me calar? O sistema estão forçando as Big Techs? Estão. Isso daí a gente sabe que eles estão. Mas aqui, o que eu mostro, o que eu comento, nada mais é que é o cotidiano, que é os fatos, que é a mais pura realidade. São coisas que estão acontecendo hoje no nosso país. Não são fatos, não são histórias inventadas. São fato, é realidade. Então, se querem me calar, segure aí que lá vai mais pedrada hoje de novo, hein? Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Eita, meus amigos internautas, eu falo para vocês, olha só, hein? A situação não está fácil para ninguém, né? Quem acreditou que o Trump estaria enviando porta-avião, submarino, 4 mil militares, né, tropas para tudo que é lado, somente para buscar o pessoal do narcotráfico, né? Acho que ficou meio que equivocado, hein? Que eu acho que ele está vindo, na verdade, para acabar com esse tal comunista, acabar com o Foro de São Paulo de uma vez por todas, né? Teve um aí do Foro de São Paulo aí que se diz tão valentão. Há uma semana atrás, 2 semanas atrás, estava aqui exibindo vídeos junto com os seus militares, né? Todo poderoso, gritando, viva la pátria, né? Hoje está escondido dentro de um bunker, pedindo para sua vice, uma mulher que nunca apareceu, ir fazer um pronunciamento, convocando a população, convocando o seu povo para lutar pelo seu país. Povo esse tão sofrido na Venezuela. Eu só posso
Colocar aquela musiquinha, solta aquela musiquinha de novo, ó, para vocês aí, ó, turminha dos comunistas, solta aí, vai. Tic-tac, o tempo tá passando. É, meu amigo, o tempo tá passando, viu? Sua hora está chegando. A hora de vocês está chegando. Edson, você fica contente com isso que está acontecendo, uma guerra aqui na América? Né? Uma coisa dessa aí desmancha, pode se tornar uma guerra mundial. Os seus cara pálida, não sei se vocês perceberam, há um tempo atrás o governo da China já sentou com os Estados Unidos para conversar, para falar sobre comércio, falar sobre cascalho. Esta semana passada teve um encontro das duas maiores potências bélicas, né? Que foi o Trump e o Putin. Eles se encontraram para tentar fazer um acordo para encerrar a guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. Não teve acordo ainda, mas já teve o primeiro passo. Já teve declarações do Putin falando que se o Trump fosse o presidente há 3 anos atrás, não teria começado nem a guerra. E aí agora vocês vêm me falar que tudo isso que está acontecendo aqui no nosso hemisfério aqui, sul, na América do Sul, está normal? Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza que a Venezuela é, assim, uma boa companheira? Eu acho que não, né? Mas, infelizmente, sabemos que o atual governo do nosso país, eles têm uma queda, né? Eles têm, assim... eles têm um comichão grande por esse povo, né? Do Foro de São Paulo. Eles fazem parte, né, do Foro de São Paulo. É preocupante isso. Isso é muito preocupante, porque sabemos que se o Brasil entrar numa guerra, ainda mais contra uma grande potência, que é os Estados Unidos, infelizmente, nós não vamos conseguir nada. É um pincher tentando combater aí um pitbull, né? Eu acho que não vai ter como. Até porque, olha como as coisas aqui é falha. Pousou aqui no Brasil aqui um avião dia 10, um cargueiro, né? Ficou 3 dias no solo brasileiro, sem falar que esse cargueiro, ele não pode viajar, ele é sancionado, ele é da Rússia, ele não pode sair ali do espaço aéreo russo. Ele pousou aqui no Brasil, ficou 3 dias no solo brasileiro, reabasteceu aqui, foi embora do Brasil, foi para a Bolívia, desceu na Bolívia, da Bolívia foi para a Venezuela, da Venezuela foi para Cuba, e até hoje nossas autoridades aqui brasileiras aqui não sabem dizer ou não querem dizer o que este avião veio fazer aqui em solo brasileiro. Imagine então se estourar uma guerra. E aí, o que vai acontecer? Já pararam para pensar nisso? Quando vê, já foi, meu amigo. Já passou o rolo geral, já. Essa é a verdade. Dói, dói. É o nosso país, é o nosso país. Edson, você não luta pelo nosso país? Lutaria. Até lutaria. Se não fosse para o nosso país cair na mão de comunistas, eu lutaria. Né? E falando em Estados Unidos, vamos mudar um pouquinho mais o assunto aqui. E Estados Unidos, o malvadão, né? O malvadão desta turma aí, deste governo.
Desta vez eu sempre falo: aqui se faz, aqui se paga. Roda o vídeo aí do Padilha aí falando. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Primeiro, Júlio, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde, que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Meu amigo, é que nem eu falo, né? Aqui se faz, aqui se paga. Teve já uma jornalista aí uma vez aí que soltou uma frase que eu achei muito interessante, né? Eu vou falar aqui, mas depois se a produção achar o vídeo aí também pode soltar. O choro é livre, né? Pode chorar. Achou? O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. O choro é livre, né? Quando mexe assim com as crianças, né? Eu até acho mesmo assim um caso assim chato, né, de se comentar. Mas eu não vou fazer a sua defesa, porque uma das almas mais puras, né, do seu partido já partiu em defesa sua. E quem trouxe, né, para a gente, assim, mais amplamente, foi o deputado Gustavo Gayer, do PL, lá de Goiás. Roda aí o vídeo aí do Gustavo aí. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Punir uma criança, a família do ministro Padilha, como fez o governo Trump, provocado por Bolsonaro, é muita covardia. É assim que agem a extrema-direita e seus cúmplices. Mas o Brasil se orgulha do ministro que fez o Mais Médicos, o sistema de escravidão, e de toda a sua equipe. Salvaram vidas, ao contrário do que Bolsonaro fez na pandemia. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Então quer dizer então que isso daí foi uma atrocidade dos bolsonaristas, então, né? Mexer com criança, desvastar, acabar com a família, sanção sobre a família inteira. Beleza, calma aí. Antes da gente detalhar mais esse vídeo aí, né? Gustavo Gayer fez o vídeo mostrando uma série de atrocidades, uma série de abuso de autoridade envolvendo a família inteira das pessoas. Eu selecionei apenas 2 casos, mas teve muito mais. Roda aí o vídeo aí do deputado Gustavo Gayer. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Oswaldo Eustáquio, jornalista brasileiro que denunciava os crimes do Alexandre de Moraes lá atrás, quando todo mundo ainda achava que ele ia salvar a democracia. Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio umas 2 vezes, ele acabou numa cadeira de rodas e teve que fugir do Brasil. Essa aqui é a filha do Oswaldo Eustáquio. Nessa época que ela devia ter uns 14 anos. O Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Bloqueou a conta, mandou fazer busca e apreensão na casa dela, pegou o celular dela, fechou as contas bancárias dela, pegou o tablet que ela usava para estudar. Sim, Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Isso é democracia, mas não é covardia. Esse aqui o Brasil conhece, esse aqui é o Clezão. O Clezão participou dos atos do 8 de janeiro, ele chegou lá depois que os atos já haviam acabado. Está aqui o Clezão com a sua família, sua esposa e suas filhas, que estavam prestes a entrar na faculdade de medicina, já haviam passado. Mas depois que o pai foi preso, elas não tiveram condições psicológicas de entrarem na faculdade de medicina. Clezão morreu na cadeia, mesmo com a Procuradoria-Geral da República dando parecer que ele estava mal, ele ia morrer e ele precisava ser solto. Alexandre de Moraes negou a liberdade ao Clezão. Clezão morreu na cadeia. Essas meninas agora não têm mais o seu pai. Isso é covardia. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. E aí, dona Gleice, podemos classificar também
esses atos como desumanos? Ou será que foi atos, né, cometido por bolsonaristas para que isso pudesse acontecer, para que o ministro fosse para cima das famílias, né, de uma adolescente de 14 anos, ou até mesmo deixando pessoas assim, sem seu ente querido mais, filhas sem ver mais seus pais, uma esposa que perdeu o marido. E aí? Isso daí também não foi um ato de atrocidade? Agora, Padilha, realmente, cara, tem coisas que a gente comete e não quer envolver nossos filhos, né, nossos familiares, mas eles acabam pagando o pato também. Para quem não está entendendo o que aconteceu com ele, por que essa sanção dele, da esposa, da filha, perderem o visto, não poderem mais para Disney ver o Mickey, foi por causa dessa sacanagem aí que eles fizeram aí, em parceria com o governo de Cuba, com o projeto Mais Médico aqui no Brasil. Roda a matéria aí, esse é um arquivo da Jovem Pan, não, desculpa, é um arquivo do jornal da Band News. Roda aí. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. O repórter Fábio Panunzio teve acesso a uma gravação de uma reunião no Ministério da Saúde, onde foi acertada a contratação da OPAS, que intermediou a vinda dos médicos cubanos. No encontro em 13 de julho de 2013, a representante da Organização Pan-Americana de Saúde descreve para os técnicos do Ministério como facilitar a entrada dos cubanos em detrimento de outros médicos estrangeiros. Eu acho que assim, não pode ter o nome governo, primeira coisa de Cuba, que a gente pediu assim, ó, que não pode ter isso no TC. Que se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. Eu posso colocar a atividade do Mercosul e da Unasul, que vai dar 2 milhões em relação a 1 bilhão e 600 milhões para tirar o foco só Cuba e incluir países do Mercosul e da Unasul. Em outro trecho, um dos assessores do ministro informa que o salário dos médicos cubanos, cerca de R$3 mil, 1/3 do que ganham outros profissionais, teria sido determinado pelo assessor da presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia. 60 para o governo, 40 para o médico. O Marco Aurélio botou hoje na reunião, só para socializar. Para o Conselho Federal de Medicina, as denúncias só confirmam o que a entidade já havia identificado desde o início do programa. Ela desnuda a farsa que foi a implantação desse programa, por se tratar de um programa puramente eleitoreiro e uma forma de fazer repasse de dinheiro ao regime cubano. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Vocês entenderam como que era o esquema? O dinheiro saía do Brasil, ia para Cuba, para o governo de Cuba, voltava ali para a embaixada aqui no Brasil, a embaixada de Cuba, e da embaixada saíam os pagamentos para os médicos deste programa. Não vamos ser hipócritas, né? Não vamos ser também assim pessoas sacanas. Este projeto ajudou muitas famílias, ribeirinhos, né, pessoas que não têm acesso à saúde pública, né, é difícil, aldeias indígenas, enfim, ajudou. Mas não é porque ajudou que nós temos que agir desta forma. Nós não podemos escravizar as pessoas para ajudar as outras. Vocês não concordam comigo? No entanto, em 2018, quando foi assumir o Bolsonaro, que ele falou que os médicos teriam que passar pelo exame do Rivalida, que este exame, sim, daria certificação que eles eram médicos e
poderiam atuar aqui dentro do Brasil, o governo de Cuba passou uma ordem que eles voltassem todos embora para Cuba. Aí agora veio essa sanção, né, para cima deste senhor Padilha, que na época era ministro da Saúde. Ah, mas a culpa agora é dos bolsonaristas que ele está recebendo essa sanção, né? Não foi por causa deste caso de escravizar profissionais de Cuba, né? Fazer esse bem bolado aí para poder mandar dinheiro para Cuba, né? Que coisa, hein? Mas, sinto falar, Padilha, você e sua esposa não vai mais para Disney. Pode ser que futuramente a sua filha consiga o visto para ir para Disney, mas você não vai mais. E um detalhe, ainda não vai parar por aí. Vem mais sanções aí. Vem mais gente que vai cair. Porque se pegou ele, com certeza tem mais gente na lista também. E quem sabe até não pode chegar mais aí algumas Magníficas. Hã? Nunca sabe, né, Padilha? É o Brasil, cara. Aqui se faz, aqui se paga. A justiça é assim. Ela tarda, mas não falha. Certo? Vamos adiante. Olha só, vocês veem como a justiça aqui do Brasil é, né? Tudo isso que acontece, tudo que vem sendo falado aqui no Brasil, aqui, teve esses dias atrás, o Felca, né, aquele youtuber, ele fez a denúncia do caso lá da adultização de crianças aqui nas redes sociais. Coisa que eu também sou muito contra o uso de crianças, né, em certos vídeos. Eu, uma vez, quando trabalhava em eventos, teve uma animadora de festa que pediu para que eu tocasse funk em uma recreação para criança. Eu recusei tocar funk. Eu quase fui mandado embora, mas eu não toquei. Por quê? Era funk para erotizar. Coreografias eróticas. Eu não toquei, eu me recusei. Quase fui mandado embora? Foi, mas eu não toquei. Ela entendeu o meu lado e preferiu tocar outras músicas, outros ritmos, né? Então, gente, tudo isso que aconteceu, agora estão querendo fazer uma lei. Olha esse vídeo aí do Nicolas falando a respeito desse caso. Solta o vídeo aí do Nicolas, vai. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Escroto, canalha e oportunista. O Felca? Não, Felca não. Tô falando da esquerda. Esquerda que se aproveitou de uma denúncia justa feita por ele sobre combate à adultização e sexualização de crianças e adolescentes. Pauta que, convenhamos, que há anos pessoas estão denunciando isso, mas agora é muito grave o que está acontecendo. Engraçado, né? Porque essa pauta não era da extrema-direita, dos cristãos, pauta religiosa, e agora todo mundo começou a falar a respeito disso. Vamos ver o que está acontecendo? Em 2023 foi lançado o filme O Som da Liberdade. E como que a mídia divulgou? Mobilização de evangélicos e bolsonaristas para filme ser líder de bilheteria no Brasil. Mas afinal de contas, Nicolas, esse filme era sobre o quê? Pois é sobre exatamente o tema que todos agora estão dizendo que estão preocupados em combater, que é a exploração sexual infantil. Ou seja, há pouco tempo atrás, se você mobilizasse as pessoas para poder voltar sua atenção para o tema de exploração sexual, você era taxado disso aqui. A esquerda e a mídia não somente tentaram taxar o filme, como também promoveram o cancelamento dele, porque basicamente o filme era um delírio oriundo da extrema-direita. Lá no Congresso, quando a esquerda teve a oportunidade de tomar mais uma medida, porque para mim qualquer medida contra pedófilo é válida.
Daí 85 votaram contra a castração química para pedófilos. Janones votou não para a castração química. O PSOL inteiro votou não também. E o PT, maioria esmagadora, também vota não. Aí vem uma outra proposta para poder aumentar pena para crimes hediondos. Isso inclui estupro de vulnerável, pedofilia. O PT e o PSOL votam contra mais uma medida para poder também punir pedófilos. Ah, Nicolas, mas aumentar pena para criminosos não resolve. Tá bom. Aí vocês pedem 17 anos de cadeia para uma mulher que escreveu com batom uma estátua, perdeu o mané. Vai enganar outro. Até mesmo porque eu duvido, se a gente fizesse uma nova constituinte e colocasse prisão perpétua para crime, por exemplo, de pedofilia, eu duvido que a esquerda seria favorável. Até hoje, o Lula não criou o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, mesmo depois da lei ser aprovada no Congresso Nacional. Quando a Damares denunciou o que estava acontecendo na Ilha do Marajó, vários políticos, artistas de esquerda zombaram da cara dela e inclusive pediram a cassação do mandato dela. Todos esses aqui da esquerda não assinaram a CPI, que era para investigar os casos de abuso sexual, exploração sexual na Ilha de Marajó. Na época eu fiz vídeo, arrecadei recursos e sabe o que o Ministério dos Direitos Humanos fez? Rebateu fake news. Vamos lá, que pior assim, e muito. A Antônia Fontinelli, ano passado, denunciou o mesmo influenciador Ítalo Santos, que agora está aí em voga. E o que a justiça fez? Pediu a remoção do vídeo, porque sobre acusações que ele estava, entre aspas, a Globo colocou aqui, sexualiza a criança. E pior, ele acionou a Fontinelli pela prática de 3 crimes. Ela teve ainda que pagar multa para a justiça por conta da mesma denúncia que está sendo feita agora. Daí, agora, depois desse vídeo, o que o governo do Lula faz? Bem rápido. Aumento de pena para pedófilo? Não. Castração química? Não. Botar pedófilo na cadeia? Não. Agora, se aproveitar de uma pauta legítima para poder criar uma lei que vai censurar a internet, aí sim. Na mesma hora, o governo do PT enviou um projeto para regulamentar as redes sociais. Até o momento, tem mais de 30 projetos de lei para poder regulamentar as redes sociais. E um total de 0 para poder punir pedófilo. É tão descarada a tara desse governo para usar qualquer pauta para poder censurar a internet, de que esse projeto que eles vão enviar para o Congresso prevê a suspensão provisória da rede social do cara antes de qualquer decisão judicial. Ou seja, a pessoa vai lá e denuncia, e não é o post dela que cai, não. É a rede social dela inteira. E o problema disso é que as plataformas vão simplesmente automatizar a derrubada de contas, porque afinal, são milhões de conteúdos postados todos os dias. É impossível verificar todos. E daí basta eu denunciar aquilo que eu quero que derrube, fazer um monte de gente lá e denunciar e pronto, derrubado. E sabe quem vai analisar se derruba ou não a rede social? O Ministério da Justiça, do PT. Ou seja, numa canetada o governo decide derrubar ou não as suas redes sociais, baseado em denúncia de qualquer pessoa. E deixa aqui eu refrescar a sua memória para poder te lembrar quem é a turma que está dizendo que tem que fazer isso tudo nas redes sociais para poder proteger crianças e adolescentes. A mesma turma que defendeu a arte de crianças fazendo uma performance com um homem pelado. Criança tocando a mão, o pé e o tornozelo desse homem que está deitado no chão nu. O artista estava representando a performance La Bête. É a mesma turma que quando a conservadora, cristã, Dona Regina falou isso daqui... A senhora me falava agora, a senhora não é bem a favor, por quê? Me explica. Eu não sou contra a arte que foi exposta, mas sou contra a exposição da criança ali daquela forma. Mesmo tendo lá o aviso, porque tinha, né, a placa para os pais e tal, mesmo tendo esse aviso de cautela... Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá, porque a mãe, tudo bem. Um adulto, né? Tudo bem. Mas a criança, eu acho que... Será que foi preparada essa criança? André, pra você, o que você acha isso aí? O que você acha, André? A reação dela foi essa e o pior foi o que ela falou e defendeu. A exposição é uma coisa absolutamente delicada, a performance dele, uma coisa extremamente, um trabalho extremamente delicado. Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. É criança. É a mesma turma que defende esse tipo de funk dentro de escola.
A mesma turma que diz que uma apresentação chamada Cavalo Tarado para crianças, gastando 50 mil reais de dinheiro público, é arte. Galopa, 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 depois senta e rebola, galopa, 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 galopa. Olha os cavalos do circo. É a mesma turma que defende isso daqui, crianças em paradas LGBT. A mesmíssima turma que quer me botar na cadeia porque eu botei uma peruca, mas que quando abraça uma condenada por estupro, por matar um menino, mas que era trans, aí tudo bem. É a mesma turma que diz que agora está defendendo crianças e adolescentes, mas que lançou um livro para crianças e adolescentes que tinha lá uma brincadeira chamada Casa, Mata ou Trepa e colocou aqui o nome do Kid Bengala, que é um ator pornô. E nem adianta dizer de que não era o meu público, é mentira o que você está dizendo, porque eu tenho provas. Tá tudo aqui explicadinho no dossiê Felipe Neto, tudo o que você precisa saber. Assista aí para quem esse livro estava sendo vendido com uma brincadeira Casa, Mata ou Trepa que tinha um ator pornô no meio. Só fazer um canal para adulto ou para criança? Bom, eu hoje faço mais para o público jovem. Eu hoje atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária, e é o público que mais me deixa feliz de fazer, cara. Porque eu adoro o público adulto, mas o público infantil, ele tem uma inocência e uma vontade de se divertir diferente do adulto. E eu fico mais feliz fazendo para o público mais jovem. A mesma turma que diz isso daqui sobre pedofilia. Envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo, que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo. A estratégia desse pessoal é esse daqui. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime. Depois torna um crime dizer que é doença. A lógica desse pessoal é que um pedófilo não pode ir pra cadeia porque não é crime, é doença. Mas se você falar que pedofilia é crime, você se torna um criminoso e deve ir pra cadeia. Inclusive, a mesma turma que se utilizou de uma frase infeliz do Bolsonaro, de que pintou um clima, para poder dizer que é contra a pedofilia. Mas essa mesma pessoa foi presa por estuprar uma menina de 12 anos. Esse daqui foi o cara responsável por fazer esse crime aí. Esse outro aqui, que é militante LGBT, comunista, tentou fazer sexo oral com uma criança de 13 anos de idade. Aí ele aqui, agora na foto. Mesma turma que diz que amor não tem gênero, religião, sexualidade, cor e, pelo visto, nem idade para eles, né? Porque ele mesmo foi investigado, indiciado e preso por estupro. Mas espera aí, eu não tô querendo dizer que esse crime é exclusivo somente da esquerda. Até mesmo porque esse tipo de crime pode ser cometido por qualquer pessoa. Pastor, padre, pai de santo, mulher, professor, líder religioso, enfim. Agora, o combate a esse crime não é todo mundo que quer combater, não. Mas combater de verdade e não somente entregar essa responsabilidade de cuidar dos filhos, que é do pai, para a plataforma. E é exatamente isso que eu elaborei, porque eu sei que tem que ter um conjunto de atitudes para poder combater isso de forma séria. Ou seja, além de acrescentar uma pena, incluindo um artigo no ECA, punindo de 4 a 8 anos quem de fato produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar e tudo isso aqui que envolve exposição de criança, adolescente ou adultize, paga isso daqui de pena, vai para cadeia. Além da prisão, faz com que o poder público promova campanhas de conscientização, faz com que a plataforma ofereça ferramentas para que os pais configurem para poder ajudar e proteger os seus filhos e, principalmente, faz com que as plataformas sejam responsabilizadas caso depois da notificação do Ministério Público, da autoridade, não tome as medidas cabíveis para poder derrubar o perfil, derrubar o conteúdo e realmente impedir com que esse criminoso continue na internet. Agora, tanto o projeto que o PT vai mandar, quanto o 2628, que está aí para poder ser votado semana que vem também, não fala nada sobre punir o pedófilo criminalmente. Nada. O que tem é o Estado regulamentando absolutamente tudo, incluindo o conteúdo aqui ofensivo
ele independe de ordem judicial, que era o mesmo problema do projeto lá que eu disse do Lula. Ainda tem muitos outros problemas que eu não vou ficar esticando aqui, mas do jeito que está hoje, é impossível votar esse projeto. Porque está mais do que claro que eles querem fazer de tudo para poder regulamentar a internet e vão usar qualquer coisa para isso. Ah, Neymar machucou o joelho, vamos regulamentar a internet. Ou seja, são diversas ações que precisam ser tomadas e o que não dá para fazer é vender uma narrativa mentirosa usando uma pauta genuína para poder prometer para as pessoas que basta fazer isso que vai acabar com o problema de abuso sexual contra crianças online. Agora, isso é um dado assustador. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças no Brasil. O que isso quer dizer? De que várias ações precisam ser tomadas, mas a principal, de fato, está na família. E é claro, cada família tem a sua realidade, seja financeira, seja de tempo, isso aí todo mundo sabe. Mas se você não consegue tomar conta daquilo que seu filho vê, escuta em um celular, tem uma notícia para te dar. Você não é pai e nem mãe. E daí você vai transferir essa responsabilidade para o Estado, até mesmo para uma empresa? Tá de sacanagem, né? Esse é o caminho mais fácil, mas também o caminho mais totalitário. Porque daí o Estado vai tomar conta de tudo. Se ele toma conta do seu filho, o que mais ele não vai tomar conta? Agora, escolhas fáceis, qualquer um faz. Agora, cuidar dos filhos realmente é uma tarefa difícil. Mas se você tomasse algumas medidas de prevenção, como por exemplo, não deixar o seu filho, a sua filha ir dormir na casa dos outros, principalmente de familiares, supervisionar o seu filho, conversar, dialogar, preservar a sua intimidade para que ele não veja você nu, isso impedisse, ou ao menos reduziria e muito, a chance dele sofrer e ser vítima de um crime horrendo, como por exemplo o estupro de vulnerável, você não faria? Ou seja, todo mundo sabe que não é fácil cuidar de uma criança, mas a omissão e a falta de cuidado dos pais em cuidar das suas crianças que está fazendo com que elas fiquem expostas a todos esses tipos de criminosos. Enfim, vão excluir a família dessa equação, vão simplesmente dizer que, de fato, deixa ela de lado e joga tudo pro Estado. E a família? Fica onde nessa história? E sem falar que... Por que você não ouviu ninguém falando a respeito do combate à pornografia? Que é uma das causas principais que levam à perversão sexual e que leva uma pessoa a cometer esses crimes horrorosos. Percebe de que o problema é muito mais profundo. Eles estão querendo tratar com uma simplicidade sobre redes. É inacreditável. Tem vários influenciadores por aí que estão usando crianças para poder divulgar a sua arte com músicas obscenas. Vários, inclusive, utilizando as próprias filhas para poder ficar fazendo isso. Inclusive, vários pais e mães estão usando os seus filhos para poder colocar eles em apresentações com músicas obscenas, para poder fazer gestos obscenos, para poder, de fato, adultizar e sexualizar a sua própria criança. Dúvidas que para combater esses criminosos precisa de penas severas, prevenção, depois monitoramento e principalmente um cuidado da família. Não tire a sua responsabilidade como família de cuidar dessas crianças e adolescentes. Porque caso contrário, você acredita mesmo que um governo que não consegue proteger as crianças e adolescentes no mundo real vai conseguir proteger elas no mundo virtual? Não dá para cair nessa. Web TV Marte, de Tietê para o mundo. Então, gente, é mais um caso aí que aconteceu, né? E essa turma de oportunistas, isso que eles são, eles estão querendo abraçar para eles algo que sempre que eles tiveram uma oportunidade, eles deixaram claro que eles eram contra a castração químicas para essas pessoas que são abusadores, estupradores de menores, leis mais rígidas para quem abusa de criança, eles sempre foram contra. Agora eles querem fazer disso uma brecha para regularizar as redes sociais, mas não aplicar uma lei mais dura para quem comete esse tipo de crime, né? Que coisa, né, gente? Eles procuram de todos os jeitos de como regularizar, como proibir, né, a turma do bem de vir aqui falar nas redes sociais.
É isso que eles querem. Eles querem proibir a turma do bem de vir aqui e falar. Isso daqui deu voz, né, para milhares de pessoas. Esse sistema aqui hoje de conversa quebrou o sistema. Esta é a verdade. O sistema está tão louco, tão desesperado, que estão contratando até youtubers jovens, né, para fazer vídeos no STF, na Câmara, conversar com os ministros, como também tem algumas cidadezinhas aqui do interior aqui do estado de São Paulo, que já tem prefeito fazendo uso disso também, né? Gente, estamos de olho, viu? Estamos de olho. Estou já com a lista aqui das cidades aqui. Quem sabe o programa que vem a gente não fala um pouquinho quais são as cidades que estão usando jovens influenciadores, né, assim, para divulgar os seus servicinhos meia boca que eles vêm fazendo nos municípios. Bem, gente, esse daqui foi mais um Salada de Fruta dessa semana. Quem gostou, deixa aí seu like aí, compartilha, recompartilha, que nem eu falei, estão querendo me calar, conto com a ajuda de vocês aí para compartilhar o quanto mais este vídeo aqui, para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui por muito mais tempo. Eu não tenho patrocinador, aqui é um trabalho independente, né? Eu que saio às 5 horas da manhã de casa, vou trabalhar, chego e faço aqui a produção do meu programa. Não tenho equipe. Eu brinco, produção. Eu não tenho produção. Eu trabalho sozinho. Somente eu, Deus e as verdades que aqui eu coloco aqui nos meus vídeos. Um forte abraço a todos e se tudo der certo, que nem eu falo, semana que vem eu estarei aqui de volta. Tchau! Web TV Marte, de Tietê para o mundo.